Paz e graça, irmãos. Graças a Deus. Diga aí, graças a Deus. Hoje é terça-feira profética. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chegando, vamos aí nos preparando para mais uma terça-feira profética, abençoada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Estou te aguardando, meu querido guerreiro. Vamos lá, guerreiro do Senhor. Vamos chegando, que Deus tem coisas maravilhosas para nós nessa noite. Uma palavra do céu para a minha vida e também para a sua vida. Amém, queridos? Vamos chegando, vamos aí se aproximando da telinha e para louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Estou te aguardando, tá bom? Convide aí a pessoa amada, essa pessoa guerreira aí. Amém? Graça do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, nessa noite poderosa da manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Hoje, na nossa terça-feira profética, convidamos o pastor Leandro Silva. Para quem não conhece, o pastor Leandro Silva foi meu professor no seminário, né? Deu aula para mim lá no seminário. Então, foi um professor aí e a gente mantém esse relacionamento aí, sempre um tá batendo um papo com o outro aí, perguntando como que tá, a família, tal. Então, isso é muito bom, manter esse relacionamento. E hoje ele vai estar conosco aí, compartilhando da palavra do Senhor. Amém? O pastor Leandro, como eu disse, professor do nosso seminário, tanto em São Paulo, como também em Campinas, né? Também escreveu, creio eu que, se eu não me engano, 4 livros. Ele vai estar falando também a respeito desses livros, né? Hoje, como adquirir, valor, como fazer, tá bom? Então, você fica ligado aí, que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Vamos chegando, guerreiro do Senhor, vamos lá, vamos chegando, vamos aí compartilhando a nossa live nessa noite, live poderosa, porque o Deus poderoso vai estar conosco, aquecendo o nosso coração nessa noite maravilhosa, tá bom? Vamos lá. A paz a todos, a paz, a irmã Magda, paz Maitê, paz Basti. Vamos chegando, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, creio que você está aí com a sua Bíblia, né, pertinho de você. Eu gostaria que você pegasse ela aí na sua mão aí, e quero ler um versículo com você, e nós vamos estar orando e já passando, né, para o pastor Leandro poder estar trazendo essa palavra para os nossos corações nessa noite aí. Amém? Pegou a sua Bíblia? Então, nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo de número 1. Diz assim a minha tradução: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo. Olha só, na graça que está em Cristo. Amém? Graça do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas,
sobre essa terça-feira. A graça do bom Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua cidade, a qual você mora. A graça do Senhor. Amém, queridos? Que nessa noite, essa graça que um dia nos alcançou, né? Ela continua aí na minha vida, ela continua também na sua vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos aí nos agarrar nessa graça maravilhosa desse Deus poderoso, grande, né? Que tem todo o poder, que governa os céus e a terra. Queridos, eu quero orar com você antes de eu colocar aqui o pastor Leandro Silva, né, para me apresentar ele para vocês. Eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa terça-feira profética, assim que nós chamamos. Pedimos que mais uma vez o Senhor possa falar, ó Pai, aos nossos corações. Mais uma vez, use, ó Pai, do pastor Leandro Silva, ó Deus, que atendeu com muito carinho, está conosco para ministrar, ó Pai, a palavra nos nossos corações. Abençoe todo o povo ligado. Abençoe, Senhor, Angatuba, Itatininga. Abençoe, Senhor, Campininha. Abençoe Capão Bonito, Sorocaba, Votorantim. Abençoe Guapiara. Abençoe, Senhor, Burê. Abençoe, Senhor, Paranapanema. Abençoe a nossa região. Pai, em nome de Jesus, as nossas igrejas, o povo, aqueles que foram atingidos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão cansados, oprimidos, que a tua boa mão, Pai, nesta noite, possa os alcançar. Deus, traga o refrigério, traga, ao Pai amado, a tua bênção, a tua proteção a cada um dos teus filhos. E neste momento, ó Pai, queremos, Senhor, poder ouvir a tua voz, a tua palavra que edifica as nossas vidas. Pai, muito obrigado por mais uma terça-feira profética nas nossas vidas. Nós colocamos tudo e todos em tuas mãos. Age com o teu poder, com a tua glória. Manifesta o teu doce Espírito, ó Pai, em nós. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como é bom, né? Poder estar na presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E nós louvamos a Deus, né? Por esse tempo que nós vamos estar passando aqui para poder ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Então, não deixe de compartilhar, né? Compartilha aí com o irmão aí, né? Que você ama e que você quer ele perto de você, né? Aí ouvindo e recebendo a palavra de vitória, a palavra que liberta, a palavra que esclarece, que tira toda a dúvida, né? Então, convide ele, né, para estar conosco aí neste momento aí e para poder ouvir a palavra do Senhor. Desde já, quero te agradecer, viu, meus queridos, que estão conosco aí, viu? Que Deus abençoe. E quero aqui apresentar o nosso amigo, pastor, e foi também meu professor no seminário, pastor Leandro Silva. Aê, querida! Esse é o pastor Leandro Silva, né, que está conosco aí, vai poder ministrar nas nossas vidas nessa noite. O pastor Leandro atendeu, né, com muito carinho, fui aluno dele aí, né, por um período bom, passamos aí vários momentos aí em sala de aula, discussão, mas evangelismo, fomos para a favela, fomos lá, fizemos um culto, né? Então, aí o pastor Leandro, e nessa noite nós louvamos a Deus, né, por ter o pastor Leandro conosco. O pastor Leandro também é da nossa convenção, né, está aí conosco aí já um bom tempo aí caminhando, ensinando vários, né, alunos aí já passaram, vários pastores, né, da minha geração, tem aí praticamente, né, quase todos aí estão no ministério, né, foi uma turma
uma turma boa, deu um pouquinho de dor de cabeça, que ele ficou sem cabelo, olha lá, né? Mas estamos aí firme. Pastor Leandro, seja bem-vindo, né? Deus te abençoe. Fale também aí, onde o pastor está agora, quantos filhos, nome da esposa, né? Fala aí para nós aí. Amém, queridos. Boa noite, a paz do Senhor. Pastor Mauro, Elaine, a igreja em Angatuba. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês aí, toda a região. Eu aceitei o convite do Maurão, pastor Mauro, né? Meu colega, a gente chama carinhosamente de Maurão. Você vê que ele me deu trabalho, eu perdi um monte de cabelo por causa dele. Não, mas o privilégio, né, poder ministrar, né, para homens, mulheres de Deus, o Senhor tem me dado esse privilégio. Esse ano, dando aula, vai completar 22 anos já, e de ministério, né, sou ordenado Ministério da Palavra há 20 anos. E sou pastor, como o Mauro disse, da Igreja Batista Independente, que é a nossa convenção. Hoje, atualmente, estou sem igreja, né, não estou pastoreando titular, estou no ano sabático, que eu digo, né? E estamos aqui em Guarulhos, estou morando na cidade de Guarulhos, junto com a minha esposa. Sou casado com a Viviane, já vai fazer também ano que vem, Maurão, 25 anos, bodas de prata, hein? Alegria, vai. Maravilha. E 3 filhos aí, 3 abençoados aí, Arthur, Tiago e Isabela. E eu falo que pastor tem que ter 3. Todo pastor tem que ter 3 filhos, que é um no baixo, um na bateria, um na guitarra, e já formou a banda já, entendeu? Amém. E Então estamos aí, né? tudo com Estamos aí você, né? Oi? Os seus filhos caminham tudo com você na igreja, te ajudando. Isso é Sim, importante. sempre estiveram comigo no ministério, né? Sempre, até estivemos agora até dezembro de 2019, na igreja em Mogi das Cruzes, a Volta Fria. Eles participaram do Ministério de Louvor, dos jovens, dos pequenos grupos, sempre ativos. Eles cresceram na igreja, né? Não tiveram esse privilégio, né? A gente não teve, aliás, né? Eu e você, né, Maurão? Não tivemos esse privilégio de crescer na igreja. Eles tiveram desde pequenos, né? Eu lembro lá no Lausanne, ensaio do Ministério de Louvor, levando eles no carrinho, né? Eles ficavam no carrinho enquanto a gente estava ensaiando. Então eles já são, né? Já essa geração aí, graças a Deus, já nasceu na igreja praticamente, né? Legal. Aí você, pastor Leandro, continua dando aula nos nossos seminários. Qual é o seminário que você está dando aula ainda aí? Olha, estou, como eu disse, né? Como eu estou dando aula há muito tempo, eu já dei aula em quase todos, né? Na nossa convenção, só não fui no Espírito Santo e na Bahia. O resto eu já dei aula no Sul, já dei aula em São Paulo, né? No Belém, que é no Seminário Teológico Batista Independente. Campinas, já fui até em Altamira, já dei aula em bastante seminário. E também fora, né? Fora da denominação, eu ministro aula na Missão Kairós, no Vale da Bênção, Betel Brasileiro, e um monte aí, tem uns que eu nem lembro mais o nome aí, bastante seminário. Legal. Pra glória de Deus. Fala um pouquinho dos seus livros aí, para nós aí, qual os temas aí, as abordagens que você fez aí desses seus livros, a inspiração, como que nasceu isso. Amém. Então, eu estou agora relançando, Mauro, esse livro aqui, que é o Lições de Deus no Deserto. Que esse livro aqui é um relançamento. Eu lancei ele em 2009 e agora eu refiz ele assim com esse formato menor, né? Pocket, que a gente chama de bolso. Que a minha ideia qual foi? Relançar esse livro por causa da época que a gente está vivendo, né, Pastor Mauro? Muita gente com angústia, ansiedade, muitas pessoas, né, com tribulação. A gente tem que falar, né, pessoas que perderam seus familiares, né, parentes, estão se sentindo num deserto e muita gente acha que a vida acabou, né, e que não dá para sair dessa dificuldade. Então, esse livro que o Senhor me deu, esse tema, eu preguei uma série de mensagens na igreja, na época, em Nova Odessa ainda, e aí transformei num livro que eu chamo, então, de Lições de Deus no Deserto. Então, eu abordo sobre os desertos de Davi, deserto de Elias, deserto de Moisés, né?
fazendo essa metáfora, né, essa analogia do deserto como dificuldade, né, como tribulação, e que nós podemos vencer sim, né, em nome de Jesus, com a força do Senhor, podemos vencer sim os desertos da vida. E aí, nessa época de pandemia, você deve também estar conversando com bastante gente, né, Mauro? Quanta gente que está mais angustiada, né, mais ansiosa. Eu tenho falado aqui no meu WhatsApp mesmo, mandado mensagens. E aí o Espírito Santo falou: por que você não relança aquele livro, né? Que fala exatamente num conteúdo para esse momento. Então, estou relançando, né? Até mandei no Facebook aí. E os que quiserem adquirir aí, depois entre em contato comigo. Esse aqui, o valor tem 250 páginas. Ele é um pouquinho. Tem uma letra boa, é fácil de ler. É como se fosse o devocional, né? São 13 capítulos. E a pessoa vai percorrendo nos desertos que a Bíblia mostra, né? Então, esse é um que o Senhor, que eu relancei agora, né? E tem esse aqui, que é Eu Sou o Sal da Terra. Esse aqui sobre as 4 etapas do crescimento espiritual. Esse livro aqui do Sal foi também, né, uma série de mensagens que eu ministrei aqui já mais para discipulado, né? E fazendo aquela análise, Mauro, do texto de Mateus, né, 5, né, 14, que fala: vós sois o sal da terra. E eu sempre tive essa preocupação, essa curiosidade de analisar o que o Senhor Jesus diz, né? E eu fiquei pensando: puxa, o Senhor fala que a gente é sal da terra, mas o que significa isso realmente? E comecei a me aprofundar no tema, comecei a pesquisar, e, gente, eu descobri assim, um leque muito grande, né, sobre o sal. Eu fui pesquisar sobre a fabricação do sal, Mauro, como que o sal é fabricado, e eu descobri que é uma analogia, assim, maravilhosa para a nossa vida. Então, como o sal é fabricado, tem a ver com a fabricação dos valores de Cristo em nós, né? Como Cristo nos forma sal da terra. E aí a analogia é baseada nesse processo. Então a gente o sal vem da água do mar, né? Então o mar na Bíblia representa o mundo. Então a gente vem do mar, né? Eu e você principalmente, né? Que não nascemos na igreja, né, Mauro? Viemos do mundo. E aí passamos por um processo de transformação para chegar no sal, né? Que a gente conhece, que é o tempero, né? E maravilha do sal é que se tem muito sal na comida, você sente, né? Fica salgado. Se tem pouco sal, você sente a ausência, ela está sem sal. Mas se o sal está na medida certa, você fala da comida, você não fala do sal. Não é verdade? Você fala a Legal. comida está Nem saborosa. conta muito, senão não vende. Então, Deixa aí então, saborzinho aí. Isso você quer saber aí. mais? Adquira aí o livro. Isso. Isso Então, aí. fora esses dois, tem o livro de grego também, né? Mas aí já é um material já mais específico. A nossa editora Batista Independente editou meu livro Curso de Grego Instrumental, né? Grego Bíblico. E estamos Legal. aí, para a glória de Deus, orando ao Senhor e pedindo para Ele qual é a vontade dele na nossa vida. Esse ano era um ano sabático, até eu brinco, né? Que era só para eu e a minha família descansar, né? Não era para todo mundo, né? Aí Deus falou: não, vai todo mundo descansar, né? Mas beleza. Desculpa aí. Olá, lá, lá. Caiu, caiu. Eita.
Deu um probleminha aqui, mas creio que nós já resolvemos. Voltamos? Internet é assim. Aí, internet. Pastor Leandro, é com você. Deus te abençoe, deixa Deus te usar e vamos lá. Amém. Voltou aí, né? Voltamos? Voltou. Isso, vai lá. Deus te abençoe. Amém. Então é isso, queridos. E estamos aqui, né, para compartilhar a palavra de Deus. E como o nome já diz, né, terça profética. E eu quero compartilhar uma palavra do coração do Senhor para você. A gente está vivendo dias, como nós estamos falando, de pandemia, dificuldade, que nós precisamos nos fortalecer. E a vida cristã, ela não pode ser encarada como uma vida assim, diferente da nossa vida comum, né? Alguns cristãos erram, achando que tem uma vida espiritual e uma vida secular normal. Isso não é verdade. Temos uma vida só em Cristo, só que a maioria do tempo que nós vivemos é em batalha espiritual, é em dificuldades. E para isso, a gente precisa nos fortalecer. Então, eu quero que você medite comigo na palavra de Deus sobre esse tema, né? Sobre fortalecimento. E uma das coisas que a Bíblia mostra que fortalece o cristão, que edifica a vida do cristão, e aí eu estou falando agora com o cristão pentecostal, né? Você que é da Batista Independente ou de qualquer outra igreja, que da linha pentecostal, ela acredita, né? A linha teológica pentecostal acredita que os dons espirituais são para hoje, né? São atuais, ok? Isso significa que nós cremos em milagres, cremos em profecia e cremos também no falar em línguas. É isso que eu queria falar para você hoje, falar em línguas como ferramenta espiritual de consagração, né? Vou te explicar o que eu quero dizer, mas em linhas gerais, eu quero te falar na palavra de Deus que é possível e é necessário até que a gente tenha por hábito orar falando em línguas, orar, né, em línguas, porque é uma ferramenta espiritual de consagração. Quero que você leia comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 2 e 4, diz assim, 1 Coríntios 14, o verso 2 e 4. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Isso é 1 Coríntios 14, 2 e 4. Então, quando a Bíblia fala que não fala aos homens, né, mas fala a Deus, edifica-se a si mesmo, está falando do contexto ali de 1 Coríntios 14, que é o culto. Né? Temos que colocar isso bem claro. Quando Paulo, em 1 Coríntios, diz sobre falar em língua, a profecia, todos os dons ali, o contexto é o culto, ok? Então, no culto público, no culto, né, onde mais irmãos, mais pessoas e até mesmo incrédulos estão presentes, o propósito é a edificação, né? O propósito é o evangelismo, o propósito é a palavra falada na língua, né? No português, no nosso caso, para que a edificação aconteça, ok? Mas eu quero destacar aqui o falar em línguas, né? O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, a Bíblia estabelece que nós precisamos falar em língua, orar, né? Orar em língua. E aí, a Bíblia traz uma expressão que é orar no Espírito. Você já deve ter visto, né? O texto mesmo diz aqui, porque em Espírito fala mistérios. Então, outra expressão que a Bíblia usa para falar do falar em línguas é orar em Espírito, orar no Espírito, em algumas versões, né? O que é orar no Espírito? Não é orar no pensamento. Alguns pensam isso. Ah, ora no Espírito, então eu começo a orar no pensamento. Mas não é isso, não. A Bíblia nos aconselha a orar no Espírito. Eu vou te dar alguns textos aqui, ó, rapidamente, que a Bíblia nos adverte, nos aconselha a orar, sim, no Espírito. Efésios 6,18, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, Paulo falando em Efésios 6,18. Outro texto, Judas, aquele livro pequenininho antes de Apocalipse, só tem um capítulo, né? Judas 1, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, segundo esses textos e outros, né? Eu não falei aqui, orar no Espírito nos ajuda a vigiar, a perseverar. Orar no Espírito nos edifica a fé.
Então, entenda isso. A primeira coisa é que nós, nesses dias, e na vida cristã em geral, nós precisamos nos edificar, nos fortalecer espiritualmente. E a Bíblia diz que Deus nos deixou essa ferramenta espiritual de consagração, que é o falar em língua, que é o orar no Espírito. Então, agora eu já falei aqui para você que a Bíblia recomenda isso, que nós devemos orar. Então, talvez você esteja perguntando, como nós oramos no Espírito? O texto de Romanos, né, capítulo 8, verso 26, responde. Né? Lembra do texto famoso de Romanos 8, 26? O que diz lá? Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia! O Espírito aqui, o Espírito com letra maiúscula, né? O Espírito Santo, né? Outro texto, Romanos 8,16, fala que o Espírito testifica conosco, com o nosso Espírito. Então, há uma interação entre o Espírito Santo e o nosso Espírito, e essa interação é o orar no Espírito. E veja como que é o orar no Espírito, como que nós oramos no Espírito. O texto está falando, de Romanos 8,26. O Espírito intercede por nós, essa interação com o nosso Espírito, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. No original, literal, seria grunhidos, né, inexplicáveis, falas, né, ou sons que saem da boca da pessoa, mas que não são pensados, sons que saem, né, são expressões vocálicas. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, segundo as Escrituras, né, o que são gemidos inexprimíveis? O texto volta lá, 1 Coríntios 14, verso 2, os gemidos inexprimíveis, tem a ver com o que Paulo está falando em 1 Coríntios 14, porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Então, eu quero que você faça essa associação do que está escrito em Romanos 8, 26 com o que está escrito em 1 Coríntios 14. Então, esses gemidos inexprimíveis, esse falar em línguas, é o orar no espírito. Agora, tem um texto ainda em 1 Coríntios 14, 28, pastor Mauro e irmãos, que normalmente o pessoal usa para desculpa, né? Usa como desculpa. E eu estou falando isso também, amado, nessa terça profética, porque eu tenho visto muitos pastores, muitos mestres, que eu chamo assim de mestre do desespero. Por que eles são mestres do desespero? Porque eles nos pregam esperança, negam tudo, tudo não pode, e falam que não deve, não, falar em língua não existe, falar em língua ficou para trás, e falar em língua é alguma coisa humana, uma invenção, e isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. Por isso a minha preocupação hoje aqui de trazer essa palavra. Veja, o texto de 1 Coríntios 14, 28, que muita gente usa, interpreta da forma errada. Olha o que o texto diz lá. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, né? Todo mundo usa esse texto para falar, olha, tá vendo? Não pode falar língua na igreja, só se tiver intérprete. Só que na prática ninguém fica esperando, né? Alguém fala em língua e fica procurando intérprete. Na prática, esse texto é usado como negativa. Ó, não pode falar porque não tem intérprete. Só quando aparecer o intérprete é que vai se falar o dom de interpretação. Mas como ninguém procura e ninguém pratica, então fica por isso mesmo. Mas se você analisar o texto, veja, o texto fala, se não houver intérprete, esteja calado na igreja falando. Pensa comigo, fica calado falando? Você consegue ficar calado falando? Eu não consigo ficar calado falando. E eu fui no original, no grego, a palavra para pensar, pensamento, significa dialogismoi. Dialogismoi. É uma palavra composta, e até né, no português a gente quase percebe o que ela é, né? Dialogue, vem de dialogar, de falar, moi, de meu, comigo. Então a palavra pensamento é falar comigo mesmo, falar consigo. Essa palavra, pensamento, não está nesse texto, em 1 Coríntios 14, 28. Então, o texto não está falando de pensar. Então, orar no Espírito não é pensar. Ora no Espírito aí, a pessoa fica quieta, orando no pensamento, achando que está orando no Espírito. Não é. Orar no Espírito não é pensamento. Escute o que eu estou te dizendo. E o texto ainda no original, tanto o esteja calado e o fale, está no imperativo. Você lembra do português? O modo imperativo é uma ordem, né?
Uma ordem. Então, você consegue obedecer essa ordem? Fica calado falando? Ué, fico calado ou fico falando? Fico calado ou fico falando? Se os dois são uma ordem. A Bíblia não se contradiz, não é verdade? Então a gente só pode entender que, na verdade, falar, orar no Espírito é falar. Só que a pessoa não vê que no culto o propósito é edificação. O propósito não é todo mundo, né? Falar em língua ao mesmo tempo para ficar aquela bagunça. Então não há interpretação. Então você fica calado, você fala baixinho. Essa que é a ideia, fala baixinho. Porque o texto fala, fale consigo mesmo e com Deus. Então você fala baixinho, mas fala ali, continua falando. Então, essa que é a ideia, amado, porque nós podemos, a intensidade, né, da manifestação, a gente pode até controlar, vamos dizer assim, mas a gente pode pensar e fazer menos, né, com menos intensidade. Então, é importante essa questão, e por que ela é uma palavra profética? Porque isso tem sido pedra de tropeço para muito cristão, para não falar em língua, achando que só quando tiver intérprete. Isso, amados, é um erro. Isso é um erro. Escute o que eu estou dizendo. Falar em língua é uma ferramenta espiritual de consagração. Você pode ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho e orar e pedir, Senhor, eu quero falar em língua. E você que já fala em língua, fale em língua, porque muitos pastores, aí, muita gente estão cortando a espiritualidade. Parece que a gente está voltando atrás, estamos dando passo para trás, pastor Mauro. Não é possível isso. Né? A igreja já passou pelo Pentecostes, tantos avivamentos, né? O dom espiritual de falar em língua sempre esteve ativo na igreja, e agora parece que é pecado falar em língua. Não, não, não. Podemos falar em língua, sim. Eu quero dizer para você, talvez você está ouvindo, está falando, mas eu não falo em língua, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não falo em língua. Não vou entrar aqui nesse assunto, que isso aí é um assunto para o pastor Mauro, né? Ele que é o pastor da igreja, ele doutrinar. Mas eu quero entrar só na questão do texto de Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, quando fala lá, esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então o texto de Marcos 16, 17 fala que o falar em língua é uma autoridade, é um sinal para a igreja. Então, o falar em língua é uma autoridade, é um dom que foi dado, o chamado dom de Cristo, foi dado como autoridade para a igreja. Esse dom está disponível ao Espírito Santo para utilizar com quem ele desejar, podendo ser um dom permanente ou uma experiência sobrenatural. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Em outras palavras, o crente que não fala em línguas não deve se achar um crente de qualidade inferior, não, não, não. Você não fala em línguas ainda, porque o falar em línguas é uma ferramenta espiritual de consagração. E você pode buscar o Senhor, sim. Ele está disponível para você, está disponível para mim, está disponível para toda a igreja, porque o texto diz que quem crê em Cristo, se você crê em Cristo, você é crente. E o texto está dizendo que os crentes, aqueles que creem em Cristo, os sinais acompanharão os crentes. E qual é um desses sinais? O falar em novas línguas. Então, se você não fala em língua ainda, meu querido, eu quero frisar para você, você não fala em língua ainda. Busque, ore, chore, jejue, fala com o Senhor, porque é uma ferramenta de consagração. Agora, se você ainda não fala, não se sinta inferior. Ah, eu não sou crente, não sou espiritual, porque eu não falo em língua. Não, não, não. Essa também é outra mentira, né? Muitas vezes as pessoas deixam para lá, falam assim, não, não consigo mesmo, o Senhor não me dá o dom de língua, não é para mim. Não, não, falar em línguas, como o texto está dizendo, é um sinal para acompanhar todos os que creem. Pense nisso. E o outro texto de 2 Coríntios 6, 7, 2 Coríntios 6, 7, o texto fala assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, o texto fala que nós temos armas espirituais e que à direita e à esquerda, algumas versões falam de defesa e de ataque. De defesa, o escudo, e de ataque. Então, a gente defende e a gente ataca. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E nós precisamos nos defender, nos fortalecer. Como? Falando em línguas. Então, é palavra de Deus e falar em língua. Orando, atacando o inimigo com a palavra e orando em línguas. Atacando com a palavra, vivendo a palavra em novidade de vida e falando em línguas, se protegendo, se edificando, se fortalecendo. Aleluia!
É isso, amados, isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. Nossa vida cristã tem batalhas espirituais. Se você não se fortalecer, você pega um jogador de futebol, você pega um lutador, né, de MMA, ou qualquer uma das lutas, eles se preparam, eles treinam, e eles sabem que tem uma luta que vai acontecer. O cristão tem que pensar dessa mesma forma, se preparar e orando, buscando ao Senhor. E o falar em línguas é uma ferramenta para isso, para te edificar, meu irmão. Não deixe esses mestres do desespero aí te enganar, não, que não precisa, não. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa usar o cartão do cristão. Eu gosto de falar que o cartão do cristão é o joelho car. Você já usou seu joelho car? Já dobrou seu joelho e orou ao Senhor? Então, essa vida cristã com essa ferramenta espiritual, ela vai te ajudar, mano. Talvez você está passando alguma dificuldade na sua vida, ou talvez até a sua vida cristã espiritual está estacionada, porque você não está buscando mais, você não está falando em línguas. E falar em línguas é uma ferramenta espiritual de consagração. Eu quero encerrar com o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18, quando diz lá: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Quando o texto fala de sermos cheios do Espírito, também no original ali, a voz, se você lembra do português, a voz está no passivo, a voz passiva. Então é a ideia de deixe-se encher, deixe o Espírito te encher. Deixa ele encher a sua vida. Deixa ele transbordar. Paulo está dizendo, deixa que o Espírito Santo encha você do poder dele. Não somos nós que vamos encher. Não é ativo, é passivo. O sujeito sofrendo a ação. Você é o objeto, o alvo do Espírito de Deus. E ele vai derramar sobre você o seu poder. Oh, aleluia. Ele que vai te encher à medida que você cede espaço para que ele enche a sua vida, né? Se esvazie. Tem uma música que eu gosto muito, da Nívia Soares, que fala isso: eu quero me esvaziar, quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me atrapalha, Senhor, de te buscar. E esse vazio vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. Mas como? Como se muitas vezes a gente está vendo mais o Datena, está vendo mais televisão, está vendo mais as notícias ruins, ao invés de buscarmos ao Senhor, de nos consagrarmos e de falarmos em língua como ferramenta espiritual de consagração. Então, amados, eu vim aqui nessa noite para falar isso para você. Você precisa, se você já fala em língua, se você já tem, né, buscado isso, esse dom, então eu vou orar ainda com você agora no final, mas eu quero te chamar a atenção. Você precisa voltar a essa vida de consagração. E se você ainda não fala em língua, se você não foi batizado no Espírito Santo, então eu quero dizer para você, não se sinta um crente de qualidade inferior, não. O Senhor Jesus morreu na cruz por você também, aleluia. Mas você não fala em línguas ainda, você pode falar, você pode ser cheio, você pode deixar esse Espírito encher a sua vida. E para esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, talvez os últimos dias, não sabemos, como a Bíblia diz, nós precisamos ser cheios. Amém, amado? Feche seus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, quero te pedir, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, que está agora, Pai, aleluia, ouvindo, Senhor meu Deus, esta live, está vendo, seja agora ao vivo ou depois. Senhor meu Deus, se é aquele crente que faz tempo que não fala em línguas, faz tempo que não se deixa ser usado como vaso nas mãos do oleiro, aleluia. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, renova a vida do teu servo agora, renova a vida da tua serva agora, Pai amado, tira toda dificuldade, Pai amado, se há pecado, Senhor, perdoa, que o teu servo possa ser levado à consciência agora, de pedir perdão dos seus pecados, se há algo do inimigo, alguma seta maligna, eu repreendo agora em nome de Jesus, ó Pai. E se há, ó Pai, doença, enfermidade, também restaura, cura, restaura a saúde, meu Deus, aqueles que estão enfermos,
em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, renova as forças, renova a unção, renova, dá um avivamento, Deus, para aqueles que não estão mais sentindo, Pai, talvez estão frios espiritualmente, não estão mais buscando, não falam mais em língua, não profetizam, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, opera na vida desses meus irmãos, também naqueles que ainda não receberam, Pai, talvez o batismo do Espírito Santo, ainda não sentiram a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, toca neles, ó Pai, derrama, aleluia, dos gemidos inexprimíveis, como diz a tua palavra, ensina eles a orar no Espírito, em nome de Jesus, ó Pai, para que a tua palavra possa ser proclamada e que as vidas possam ver através da vida dos teus servos que há poder no nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor, nesses dias difíceis. Nos fortalece, fortalece a tua igreja, fortalece o pastor Mauro, fortalece a igreja de Angatuba, fortalece a tua igreja, o reino de Deus, ó Pai, edificando através do falar em língua, Senhor. Leva-nos nas madrugadas, ó Pai, nos acorde de madrugada, aleluia, para orar, para interceder, para sentir a tua presença, para abrir a nossa boca e falar em línguas, ó Pai, e sermos cheios do teu Espírito, e sermos renovados, ó Pai, e nos fortalecermos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, pastor Mauro? Amém. Glória a Deus. Está me ouvindo Glória aí? a Deus. Estou ouvindo. Amém. Glória a Deus. Pastor Leandro, Deus abençoe pela palavra, Amém. né? Que a gente possa não apagar o pavio que fumega, deixar Amém. que Deus venha nos incendiar no nome de Jesus. E esse é o canal que Deus quer usar nas nossas vidas, né? Nessa terça-feira, a gente tem que, como igreja, dar lugar para a ação do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela Glória sua a vida, Deus. sua família. Muito obrigado pelo carinho, né, de estar conosco aqui nessa live de hoje, trazendo essa palavra para que não caia no esquecimento, né? Porque muitos querem confundir que esses dons foi lá específico no dia de Pentecoste e que não sei o que lá, e, né, e vai entulhando a turma aí, e aí a gente acaba aceitando e vivendo a vida aí natural e não mergulha, né, no sobrenatural aí, fica só com essas águas Exato. dos artelhos, né? Eu gosto de lembrar aquele texto, pastor Mauro, de Mateus, né, 22, 29. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então, tem que haver o equilíbrio. Nós, como batistas dependentes, a gente tenta, né, viver esse equilíbrio. A gente tem denominações, igrejas no Brasil, que ou é só palavra, e a outra ou é só poder, né? A gente tenta equilibrar as duas, e é a visão bíblica, né? Que se for só ler, eu gosto de livro, eu sou professor, né? Eu leio, eu tenho que ler, então tem o seu lugar. Mas a gente tem que orar, tem que buscar Deus, tem que falar em língua. Então, é o que está acontecendo hoje, Mauro, e por isso a minha palavra, quando você me chamou, eu pensei logo em falar essa palavra, porque o que eu estou percebendo hoje é isso. As pessoas estão deixando a consagração de lado, deixando a vida, né, o falar em língua, os dons espirituais, e só livro, livro e letra, e livro, livro. O livro é bom, eu gosto, eu mesmo sou escritor de livro, mas se ler o livro está te atrapalhando a vida com Deus, fecha o livro e vai buscar Deus. Coloca o joelho no chão, vai orar, isso aqui é para te ajudar a buscar mais, né? Não é para te substituir. E o que está acontecendo hoje, pelo que eu tenho visto, né? Que as pessoas estão substituindo a presença de Deus, né? E isso é um erro, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida aí, pastor Mauro, a Elaine, né? A igreja de Angatuba, que haja um avivamento, é minha oração que haja um avivamento, o poder de Deus, Amém. e que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém. Pastor, aguarda aí na salinha aí para a gente bater um papo, tá bom ainda? Não vai embora, não. Tá Deus bom. abençoe. Abraço, amado. Obrigado. Beijo a Deus todos aí. Deus abençoe a sua abençoe. vida aí. Valeu pelo esforço aí. Toma aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vocês viram aí? A gente não pode
deixar cair no esquecimento essa palavra profética nessa noite, né? De falar a respeito de dom de línguas. Então, nós não podemos, né, deixar cair aí no esquecimento. A gente precisa procurar, né? Procurar se preparar, se consagrar, né? Fazer um sacrifício e para quê? Para que a gente possa se encher, né? E quando, né, nós estivermos cheios, né, isso vem transbordar na nossa vida. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque é uma ferramenta, né, que vai edificar as nossas vidas, né? O falar em língua. Então, nós precisamos desenvolver isso na nossa vida cristã, como o pastor Leandro disse, né? Então, é uma ferramenta espiritual para a minha vida e para a sua vida também. Então, nós não podemos deixar que isso caia no esquecimento e não fazer interpretações erradas, né? Se você tem dúvida, pergunte. Se o pastor Mauro não sabe, nós vamos, então, pesquisar, correr atrás para trazer uma resposta para o seu coração. Mas nós precisamos, né, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos aí que ele venha, nos encha, né, e que a gente possa aí a cada dia transbordar da ação do Espírito Santo. Palavra profética nessa noite, querido, ao meu coração, ao teu coração. Nós louvamos a Deus, né, por todos vocês que estão conosco. Queremos agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe o irmão Joaquim, lá de Mauá. Deus te abençoe, meu querido, toda a sua família, a igreja nossa aí, pastor Moisés, um abraço, né? E todos que estão aqui conosco, aqui, o pessoal de Campininha, do Monte Alegre, né? Que Deus seja louvado na vida de vocês, Angatuba, que Deus abençoe também todos que estão nos ouvindo, o pessoal de São Paulo, né? Que tem sempre acompanhado também as nossas lives, que Deus possa acrescentar a cada dia, né, a cada momento, e que nós possamos ser esse vaso que, né, possa estar aí pronto para ser visitado, enchido pela ação do Espírito Santo. Querido, que essa palavra, né, que nessa noite que foi liberada para a minha vida, né, de 1 Coríntios capítulo 14, você possa então aí procurar, né, procure isso para a sua vida. Procure a ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Nós louvamos a Deus pela vida de todos e o pastor Leandro também, né, que atendeu. Que Deus continue abençoando a vida dele aí, no nome de Jesus, em tudo que ele fizer, as bênçãos de Deus na vida da Viviane e seus filhos também, no nome de Jesus. Querido, eu quero orar com você, essa oração final, né, e pedir que a ação do Espírito Santo continue sobre as nossas vidas e que esse avivamento venha, né? Venha não só na nossa região, mas venha no Brasil, né? Venha no Brasil, venha na nação e que juntos possamos aí pregar essa palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira profética. Obrigado, Senhor, pela palavra, porque podemos, ó Deus, entender o que o Senhor quer, Senhor, para as nossas vidas. O Senhor quer, Senhor, que nós nos aprofundamos. O Senhor quer que nós chegamos mais perto de Ti a cada dia, a cada momento. O Senhor quer, ó Pai, que nós procuramos o Teu doce Espírito, que possamos nos encher a cada dia, Senhor. Esta é a palavra que foi liberada, Senhor, aos nossos corações, que nós não devemos esquecer, Pai, do Teu doce Espírito que nos renova, que fala, que edifica as nossas vidas. Pai, nós vamos ser canal de bênção, que nós possamos mergulhar no oceano do Espírito. Abençoe, Senhor, cada um, Pai, que esteve conosco. Ó Deus, que a Tua boa mão, Pai, possa amparar, possa curar, possa edificar, possa, Senhor, estar, ó Deus, no controle de qualquer situação. Se alguém enfermo na família, perca, Pai, que o Senhor preencha o vazio, que o Senhor, ó Deus querido, possa curar, que o Senhor possa estar levantando esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu guerreiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar a cura, a libertação de mente, sentimento. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo medo, ó Pai, ó Deus, toda frieza espiritual, e o Teu agir, Senhor, venha sobre a vida do Teu povo. Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, guerreiro do Senhor. Graças a Deus,
Graças a Deus que hoje é terça-feira profética. Então receba, agarra aí, se abasteça, né, da palavra do Senhor que foi liberada para a minha vida e para a sua vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando, que Deus continue governando a sua vida. Entregue o governo na mão dele. Não controle nada, deixe ele controlar a sua vida. Dê um governo para ele, em nome de Jesus. Faça com a mão, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, desde agora, para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Vai na paz do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E domingo, nós estamos juntos aí com o culto de Santa Ceia do Senhor. É Santa Ceia, não fique em casa. Venham cear conosco. Santa Ceia do Senhor. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Vai lá na paz, meu guerreiro. Terça-feira, profeta. Tchau.